meu Jesus. Olá, meus irmãos, passando por aqui para fazer mais uma breve reflexão com vocês. Nós estamos a alguns dias da nossa conferência Transformado para Anunciar. E aproveitando esta oportunidade, nesse momento de preparação, eu gostaria de fazer uma reflexão com você. No Evangelho de Mateus, dois textos. Evangelho de Mateus, no capítulo 7, o verso 28 e 29. E depois nós vamos ler o Evangelho de Lucas. Uma experiência também muito interessante. Fique conosco. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, quando Jesus acabou de dizer àquela multidão, depois que ele acabou de pregar o conhecido Sermão das Bem-aventuranças, o Sermão do Monte. Então no verso 28 ele diz assim, de Mateus no capítulo 7: Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Ora, eu quero observar com você, nessa oportunidade, que existia no ministério de Jesus um diferencial. As pessoas, as multidões, estavam impressionadas, elas estavam maravilhadas com o ensino de Jesus. Por quê? Porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Perceba que o texto bíblico aqui está fazendo comparação entre aquilo que Jesus ensinava e aquilo que os mestres da lei ensinavam. E aquilo que Jesus ensinava passava pelo crivo da experiência, da autoridade, da verdade, da vivência. E pelo contrário, aquilo que os mestres da lei ensinavam parecia algo teórico, algo bonito, que tinha muita aparência, mas que não se mostrava com eficácia. E no ministério de Jesus, por causa da unção do Espírito Santo, Jesus ensinava com autoridade. O Sermão do Monte, a autoridade com que Jesus ensinou as bem-aventuranças, mostrando a verdadeira felicidade, mostrando o caminho, mostrando a direção para Deus, revelando de fato quem é Deus, com muita autoridade a ponto das multidões ficarem impressionadas com o poder do Espírito Santo, com a autoridade de Jesus. E eu gostaria também de focar em um texto também do Evangelho de Lucas, no capítulo 7, que fala de maneira muito especial sobre a experiência que João Batista, quando João Batista estava preso, e então ele chama dois dos seus discípulos, e o texto, no capítulo 7, a partir do verso 19, diz assim: Então enviou-os ao Senhor para perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? João estava preso e bateu aquela dúvida. Como um ser humano, como qualquer um de nós, nos momentos de dificuldades, a nossa fé tende muitas vezes a abalar. E não foi diferente com o profeta João. Então ele envia dois dos discípulos para perguntar: é realmente o Senhor? Ou nós devemos esperar outro? Naquele mesmo momento, Jesus fez o quê? Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz aquele que não se escandaliza por minha causa. Aqui está a resposta e o modelo que nós devemos seguir. Primeiro, devemos pregar com essa autoridade do Espírito Santo. O exemplo é Jesus.
ele ensinava com autoridade, ele ensinava com experiência, ele ensinava a verdade, ele vivenciava. O nosso modelo não é o modelo acadêmico, filosófico do mundo. O nosso modelo é o modelo de Jesus. Então, devemos nos pautar, devemos seguir o que a Bíblia diz, porque Jesus assim o fez. Jesus explicava aquilo que estava nas Escrituras acerca dele, das profecias, revelava a Deus, revelava-se como Filho de Deus, para que as multidões pudessem conhecê-lo, para que as multidões pudessem saber que tudo aquilo que ele estava fazendo era da parte de Deus. E, em segundo lugar, conforme o Evangelho de Lucas no capítulo 7, nessa experiência de João Batista, que envia 2 discípulos para estarem com Jesus e perguntarem o que Jesus fala então. O que Jesus, na verdade, mostra então os milagres, as credenciais de Jesus. Os cegos veem, os surdos ouvem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz aquele que não se escandaliza por minha causa. Feliz aquele que não volta atrás, que não deixa nenhum obstáculo, nenhuma dificuldade, nenhum problema, nenhuma provação ser maior do que Jesus, maior do que aquilo que ele pode fazer. No mundo de conflitos, no mundo de experiências muitas das vezes que parecem ser tão contraditórias, de circunstâncias tão desafiadoras, somos desafiados a viver o Evangelho de Jesus, a andar no poder do Espírito Santo e pregar com base na autoridade de Jesus. Essa é a reflexão, que possamos andar com essa mentalidade de que devemos levar a revelação de Jesus Cristo, levar o poder do Evangelho, demonstrar para que todas as pessoas saibam que Jesus Cristo está vivo e por isso ele está operando em nós e através de nós. Por isso se opera no nosso ministério, na nossa vida, os milagres de Jesus. É isso que nós devemos crer e devemos buscar. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade, pelo privilégio, ó Deus, de poder andar, ó Deus, junto com todos esses irmãos que agora nos acompanham e que fazem parte, ó Deus, desse ministério que o Senhor tem dado a nós. Eu te peço que a tua bênção, que a tua graça, o teu favor. Nós colocamos essa conferência diante das tuas mãos e pedimos, ó Deus, batiza com o Espírito Santo, para que possamos, ó Deus, experimentar e vivenciar essa realidade, ó Deus, do verdadeiro Evangelho, do Filho de Deus. É o que nós oramos e assim apresentamos ao Senhor, em nome de Jesus. Deus o abençoe. Uma grande satisfação poder compartilhar a palavra com você e ainda poder te convidar a estar conosco no dia 19 de novembro, agora próximo, sem ser esse, o outro final de semana, para estarmos juntos e ali orando e declarando o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Grande abraço.